Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham aproveitado esse feriadão para descansar, para fazer o que vocês gostam, tá bom? Hoje, nossa aula, um pouquinho sobre métodos contraceptivos, porque nós estamos falando sobre reprodução. Então, ó, tá aqui, ó, métodos contraceptivos. Tá vendo aqui um monte de imagenzinha? São os vários métodos que tem. Eu vou abrir aqui o compartilhamento de tela para a gente entrar na nossa aula de ciências de hoje. E falar um pouquinho sobre as aulas, sobre esses métodos contraceptivos, tá bom? Então, você vai ler esse texto que fala um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, então eu vou tentar falar rapidamente para o vídeo não ficar muito grande. Vou tentar, gente, porque quando eu começo a explicar, eu vou me perdendo, então tenham paciência. Método contraceptivo, para que serve, gente? Para evitar gravidez. Olha a idade de vocês. Muitos de vocês talvez tenham começado a vida sexual. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho que vocês são muito novos. Mas, se algum de vocês já tiver iniciado, tem que saber o que são métodos contraceptivos, para que serve, e tem que falar, e tem que entender também o que são doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, e também saber prevenir, tá bom? Então, eles são utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar uma gravidez. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Método contraceptivo previne contra gravidez, contra IST, infecção sexualmente transmissível. Todos os métodos contraceptivos previnem? Não, tá bom? A gente vai entender a diferença. Quais são os principais métodos contraceptivos? Existem vários, eu vou falar de alguns. Camisinha masculina, camisinha feminina, DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele é colocado dentro do útero da mulher, tá? Contracepção hormonal injetável, que é o anticoncepcional injetável. Contracepção hormonal oral, que é a pílula, que a mulher toma, tá? Para evitar a gravidez. Os implantes, que vão ter a mesma função de liberar hormônios e impedir a ovulação e impedir a gravidez. Géis espermicidas, que são colocados na região vaginal para matar os espermatozoides e impedir a gravidez. A abstinência, que é não ter relação sexual, e aí para isso você também previne contra a gravidez, né? A contracepção cirúrgica, que é quando a mulher ou o homem fazem uma cirurgia para não engravidar mais, para não gerar filhos. A contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que é muito perigosa, não pode ser usada assim, tem que ser realmente em casos excepcionais. Não pode ser uma coisa que você usa toda semana, não, tá? É muito perigoso, entre outros. O médico vai ser o profissional que vai te orientar melhor para você escolher o melhor método, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e lembrando que a maioria deles não previne infecção sexualmente transmissível. Previne contra a gravidez, que é o que a gente está falando aqui. Então, a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte são métodos hormonais. Cada um tem a sua função, a injeção também, mas basicamente a pílula anticoncepcional e a injeção, eles vão impedir na mulher a ovulação, que é a liberação do ovócito. Se não tem ovócito, não tem bebê, tá? O DIU, ele é colocado dentro do útero da mulher, ele vai impedir que o ovócito chegue ao útero, tá? Diafragma é um método de barreira que vai impedir que os espermatozoides cheguem no útero e nas tubas uterinas. Ele é colocado no colo do útero da mulher, tá? É uma barreirinha de plástico. Não sei aqui se tem imagem. O preservativo, tanto masculino quanto feminino, eles vão impedir a entrada dos espermatozoides no útero, em consequência de chegar na tuba uterina e realizar a fecundação. E a tabelinha, um método muito falho,
que se baseia na detecção do período fértil da mulher, no período que ela tem maior chance de engravidar e evitar relação sexual nesses dias, ou ter relação sexual com a camisinha, por exemplo, só nesses dias. É um método muito falho. Muita gente engravida achando que consegue fazer direitinho o método da tabelinha, tá? É importante lembrar que os métodos, eles funcionam se forem utilizados da forma correta. Então, vocês têm que saber como que utiliza. Não adianta, eu vou tomar pílula, hoje eu tomo pílula, amanhã eu não tomo, não está tomando corretamente, pode ocorrer uma gravidez. Toma pílula, mas aí fica doente, toma antibiótico. O antibiótico corta a ação da pílula, e aí vai a mulher engravida. Então, tem que saber os métodos corretos, a forma de uso de cada um deles, tá? Tem os métodos reversíveis e irreversíveis. Os reversíveis, você parou de usar, você pode engravidar. Irreversível, não tem o que fazer. Você fez, né, a cirurgia, no caso, a laqueadura ou a vasectomia, você não tem mais possibilidade de engravidar. É muito, muito difícil, é um processo muito complicado de você engravidar se você passou por um método irreversível de contracepção, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar, tá? Eu vou marcar um dia para a gente fazer um bate-papo falando sobre isso especificamente, tá bom? Agora, mudei aqui o fundo, agora para vocês falarem, porque a gente vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, ou DSTs também, como são conhecidas. As ISTs são doenças, infecções causadas por vírus, por bactérias e por outros micro-organismos, que vão atingir principalmente a região genital, tá? São chamadas doenças sexualmente transmissíveis porque elas são transmitidas a partir da relação sexual. Qualquer tipo de relação sexual, gente. Tanto podem ser transmitidas a partir do sexo oral, quanto pelo sexo vaginal, como pelo sexo anal. Ah, professora, eu não sei o que é isso. Não, eu vou explicar assim muito por alto, tá? O sexo oral é o sexo que está relacionado com o contato do órgão sexual com a boca, tá? O sexo vaginal é o sexo heterossexual, um homem e uma mulher, o pênis vai ser inserido na vagina. E o sexo anal, geralmente, pode ser tanto heterossexual quanto homossexual, o pênis vai ser inserido no ânus, na região anal, tá? Então, IST pode ser transmitida por qualquer uma dessas formas de contato sexual, desde que não tenha o uso da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Por que a camisinha é tão importante, é um método tão bacana? Que é barato, é acessível e previne gravidez e também, ai meu Deus, aqui, IST, tá bom? A transmissão de um IST pode ocorrer também de mãe para filho. Quando a mulher já está grávida e tem uma IST, ela pode transmitir durante a gestação, ou durante o parto, ou durante a amamentação, tá? Por isso é importante que a mulher grávida ela faça o pré-natal para prevenir, não transmitir a doença para o filho, tá bom? O tratamento de pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia da transmissão dessas infecções, porque uma pessoa com IST, ela vai transmitir a doença para o parceiro, para a parceira dela. Então, tem que tratar os dois, geralmente. Sintomas, principais sintomas das ISTs. Gente, eu vou correr, o vídeo já está com 11 minutos, vamos lá. As ISTs podem se manifestar por meio de feridas, corrimentos. O que é corrimento? É um líquido que sai pela vagina, que pode ter cor, pode ter cheiro, que pode indicar uma doença,
tá? Pode ser escuro, pode ser amarelado, amarronzado, esbranquiçado, grudento. Ele pode ter cheiro desagradável e isso pode indicar uma doença, um IST. E verrugas, que são crescimentos, protuberâncias na região anogenital. O que é a região anogenital? Região do ânus, região do pênis, região da vagina, tá? Além disso, a pessoa com IST pode ter dor pélvica, ardência ao urinar, lesões na pele, aumento de ínguas, são todos sintomas de ISTs. Exemplos de ISTs: herpes genital, sífilis, gonorreia, tricomoníase, infecção pelo HIV, infecção pelo HPV, hepatite viral B e C, são todos exemplos de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, tá? As ISTs aparecem principalmente nos órgãos genitais, mas também podem surgir em outras partes do corpo, como a palma das mãos, os olhos, a língua, tá bom? E por isso é importante, durante a sua higiene pessoal, que você observe seu corpo, observe se tem alguma coisa diferente e se tiver, corre para o médico. Não é vergonha ir no médico por conta disso, não, tá? Prevenção. O método mais simples de prevenir um IST é não ter relação sexual. Mas se você já tem, uso de camisinha masculina ou feminina, em todos os tipos de relações. Não é só na relação vaginal. Qualquer tipo de relação você tem que usar a camisinha, tá bom? E serve também para evitar a gravidez. Use o preservativo, faça pré-natal durante a gravidez, vacine-se contra algumas doenças, como hepatite e HPV. Não use ou compartilhe objetos, agulhas, seringas e objetos cortantes. Se informe sobre teste, porque aí se você tiver com suspeita de uma doença, faça o teste, na rede pública é possível, e realize exames periódicos, tá bom? E para terminar nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o HIV, tá? O HIV é uma das doenças das ISTs mais conhecidas, tá? Não tem cura, ainda não tem cura. Tem tratamento, melhora a qualidade de vida da pessoa, mas ainda não tem cura, então é importante a gente saber prevenir. O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Imunodeficiência. Está falando sobre sistema imunológico. E o que o sistema imunológico faz? Ele protege o nosso corpo contra infecções. Então, o nosso sistema de defesa vai ser atacado. Por isso, a AIDS, ela é uma doença que, normalmente, ela vai causar o enfraquecimento desse sistema imunológico e a pessoa infectada, a pessoa que tem a AIDS, o vírus, que desenvolveu o vírus da AIDS, ela pode vir a óbito, pode vir a morrer por causa de uma infecção simples, uma gripe simples, uma pneumonia, pode evoluir para uma forma mais séria, a pessoa pode morrer, tá? Então, o causador da AIDS ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4+. Esses linfócitos, eles são os nossos soldadinhos de defesa. Então, o HIV, ele vai lá e ataca quem está nos defendendo. Por isso, a pessoa adoece. O que o HIV vai fazer? Ele vai alterar o DNA dessas células, e aí, em vez dele defender o nosso corpo, ele vai produzir mais vírus HIV. E aí, depois que esses vírus tiverem se multiplicado, eles vão romper esses linfócitos, vão matar esses linfócitos, então a pessoa fica sem defesa. Ter o HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS. Há muitos soropositivos, muitas pessoas que têm o HIV que conseguem não apresentar sintomas nem manifestar a doença. Mas isso não é motivo para a gente não se prevenir, tá? Mas a pessoa que tem o HIV, às vezes não desenvolveu a doença, mas essa pessoa pode transmitir o HIV para outras pessoas. Por isso é importante a gente se prevenir, tá bom? Eu vou passar aqui rapidinho sobre os exercícios.
tá? Os exercícios vocês podem fazer pelo Google Forms. Se você não tiver condição de responder pelo Google Forms, você pode copiar e responder no seu caderno, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho para explicar a questão número 1. Os dispositivos de contracepção, eles são divididos em alguns grupos, tá? Dispositivos de barreira vão impedir a chegada do espermatozoide até o óvulo. Dispositivos hormonais, eles são hormônios que vão impedir a ovulação. E métodos irreversíveis são as cirurgias que vão impedir que o indivíduo possa gerar filhos, tá bom? A número 1, selecione a alternativa que completa as lacunas das afirmações seguintes, relacionadas aos métodos de contracepção. Em todos os métodos de contracepção, o princípio é o mesmo. O anticoncepcional possui sintéticos que impedem . Então, vocês vão tentar escolher 3 palavras que validem essa frase. Por exemplo, se fosse a letra A, em todos os métodos de barreira de contracepção, o princípio é o mesmo. O anticoncepcional possui hormônios sintéticos que impedem a fecundação. Se essa for a frase, a resposta é a letra A. Mas observem, prestem atenção. Então, vocês vão escolher a opção que melhor se encaixa para completar essas 2 frases, tá bom? Letra B, número 2, perdão. O HIV é um retrovírus classificado na família dos Lentirividae e é uma infecção sexualmente transmissível. Explique por que não podemos dizer que uma pessoa portadora do HIV possui AIDS. Eu vou voltar aqui um pouquinho no que a gente falou sobre AIDS. Por quê? Ter o HIV não é a mesma coisa de ter AIDS. Tem pessoas que têm HIV, mas não apresentam sintomas e não desenvolvem a doença. Então, essa pessoa tem AIDS? Não. Quem tem AIDS? Quem tem o HIV e a doença se manifestou. Desenvolveu a doença, apresentou os sintomas. Então, essa pessoa tem o HIV e desenvolveu a AIDS. Mas nem todos fazem isso, tá bom? Número 3. Organize as palavras no quadro abaixo e revele a frase relacionada à prevenção das ISTs. Temos aqui 1, 2, 3, 4 espaços. E aqui nós temos 4 palavras. Vocês vão colocar as palavras nos espaços para que a frase tenha sentido. Então, vamos lá. Algumas ISTs podem apresentar sinais graves, desprotegida, exames, sintomas. Já dei aqui a primeira resposta. E aí vocês vão terminar de organizar essa frase. Número 4. Analise as afirmações a seguir relacionadas aos métodos contraceptivos. Cada método contraceptivo tem suas próprias características e podem ser utilizados por todas as pessoas. Alguns métodos podem ter efeitos colaterais que se manifestam em uma porcentagem habitualmente pequena das pessoas. 3. Contracepção é o nome dado a qualquer método que impeça a fertilização do óvulo ou implantação do ovo na parede do útero. Temos frase 1, 2 e 3. Quais estão corretas? Só a 1, só a 2, a 1 e a 2 ou a 2 e a 3? Vocês vão marcar aqui. Número 4. 5. Relacione as infecções sexualmente transmissíveis à sua definição adequada. Isso aqui vocês vão ter que pesquisar. Sintomas da herpes, da sífilis, da gonorreia. Se vocês não conseguirem pesquisar, vocês me avisem, porque aí eu passo para vocês bonitinho, tá? Mas vocês têm que saber a característica de cada uma dessas doenças e vão associar. Número 6. Considerando os métodos contraceptivos e as ISTs, assinale a alternativa correta. O preservativo é um método eficaz que previne a gravidez e protege contra IST. Letra B. O uso de dispositivos intrauterinos, como DIU, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra ISTs. C. De todos os métodos contraceptivos, a pílula anticoncepcional é o mais eficaz na proteção contra ISTs. Letra D. Algumas infecções sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com o método da tabelinha. Só tem uma resposta certa, tá bem fácil.
Então, eu encerro por aqui. Me desculpem pelo tamanho do vídeo. Espero que vocês assistam. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Tá bom? Beijo, tchau.